Compete ao Supremo guardar principalmente a Constituição. De que Constituição estamos falando? Da Constituição da República Federativa do Brasil. A lei maior, a lei das leis, a lei fundamental, a lex magna em latim. A única lei que não tem número, só uma lei não tem número, a Constituição. O STF ele tem um papel constitucional relevante, principalmente para a nossa sociedade. Tem uma frase que eu gosto bastante, ele como o Tribunal das Razões Públicas. Ele tem um papel de estabilizador das instituições, inclusive dos poderes, porque a ele é dado, em termos de justiça, também atender à justiça que a gente pode chamar como social. O STF tem essa função, né? Ele é o guardião da lei maior e faz com que, então, determinadas medidas que exorbitam não sejam aplicadas, né? Sejam controladas. Porque uma das coisas importantes na sociedade democrática é um valor que é pouco estimulado, pouco valorizado, mas que é o valor do comedimento, né? Você tem que ser comedido nas suas atividades e a separação dos poderes e essa questão impulsiona o comedimento, né? E o Poder Judiciário joga um papel fundamental, porque é o organismo da resolução de conflitos. Ele traz, né, a última palavra sobre a própria Constituição, né? Então é um organismo constitucional, uma instituição constitucional importantíssima do ponto de vista de definição daquilo que a Constituição traz como texto. E às vezes a gente pode se perguntar que o texto já é expresso, está ali. Mas quando a gente começa a confrontar o texto da Constituição com o que acontece no cotidiano, a gente começa a ver as necessidades da interpretação, e é isso que o Supremo Tribunal faz, essa interpretação do que a Constituição diz de forma definitiva. E isso acaba, né, tendo efeito para toda a população de como que a gente tem que se comportar diante da regra máxima que é a nossa Constituição. Pouco depois da independência do Brasil, em 1822, se tem em 1824 a Constituição outorgada, uma Constituição imposta pelo Império, onde se tinha divisão de poderes. Então você falava num Brasil independente agora, porém submetido a um império, submetido ao próprio poder moderador que era legitimado naquela Constituição. Então se tem um sistema de justiça e um poder judiciário que passa a existir no Brasil condicionado a esse poder moderador. Então, isso acaba influenciando, em 1828, a criação do que ficou conhecido como Supremo Tribunal de Justiça, que vai impactar, né, no próprio desenvolvimento do que viria a ser, já na República, com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é fruto, com este nome, com a conformação que ele tem hoje, da Revolução Republicana que se instala no Brasil a partir, né, da Proclamação da República, em 1889, mas principalmente a partir dos estudos, das conversas e das institucionalizações que se deram pela Constituição de 1891. Então, a primeira Constituição da República dá o nome Supremo Tribunal Federal e instala um tribunal que será o guardião da federação no Brasil. Porque a queda do Império também implica, além da República, essa estrutura federativa descentralizada, né, muito inspirada no modelo norte-americano, mas que coloca o Brasil em um outro lugar em termos de estrutura das instituições, e com o Supremo Tribunal Federal foi assim. O surgimento do STF, ele vai se dar num momento de relevante mudança política no Brasil, que é o momento que você tem o fim da monarquia e o início da República. Então o STF, ele passa a ter um caráter de funcionamento que é garantidor de determinadas funções que até então
a instituição anterior, ela não detinha. Então, por exemplo, o STF, a partir do momento que é criado, ele passa a ter o que a gente chama de realizar suas decisões pautadas no controle de constitucionalidade, ou seja, observando o que a Constituição da República trazia em 1891. E a gente vê que ele vai incidir num cenário onde se tem um executivo extremamente forte com a República, né, e um legislativo que vai funcionar a partir de uma dinâmica das elites regionais. Então o STF, ele acaba atuando, ele acaba surgindo no bojo desse pacto que se tinha historicamente conservador/liberal a partir da recepção dessas instituições no Brasil. Por 69 anos, o Supremo Tribunal Federal funcionou neste prédio histórico no Rio de Janeiro. Em 1960, com a transferência da capital do país para Brasília, a sede do STF acompanhou a mudança. Observar a história do STF, obviamente, observar a história do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Então a gente vai ver períodos de um constitucionalismo com caráter um pouco mais democrático e períodos com o constitucionalismo pautado em medidas autoritárias. A partir disso, a gente tem o Estado Novo e a gente tem a própria ditadura civil-militar de 1964, que vai impactar, em alguma medida, no próprio funcionamento do STF e nos membros da sua corte, sobretudo membros que desagradavam esse regime de exceção. Então, a gente tem figuras ilustres como do professor que hoje dá nome ao prédio da Faculdade de Direito, Vitor Nunes Leal. Ele foi um dos ministros caçados com a ditadura militar, além de Evandro Lins e Silva, Hermes Lima. Então, a gente vai ter uma ruptura e uma chaga muito forte a partir da ditadura militar e a partir dessa construção institucional mais autoritária nesse período histórico. Obviamente, isso vai impactar passos posteriores no próprio funcionamento da Corte. O regime instaurado em 64 mexe com o Supremo. Num primeiro momento, ele enxerga no Supremo alguns ministros problemáticos, porque não se curvavam ao autoritarismo. Até o regime até ampliou o número de ministros, que é para ter tranquilidade, porque ele ia escolher, ele ia indicar os novos ministros do Supremo. Mas o que nós vemos é que, apesar de problemas eventualmente sofridos na sua longa trajetória mais que centenária, o Supremo procurou manter a sua dignidade. E ao tentar fazer isso, ele vai se consolidar, vai se cristalizar como um intérprete maior, último, finalístico da Constituição brasileira. O Supremo Tribunal Federal, e ele existe a partir da implantação do regime republicano, por óbvio, tem historicamente uma caracterização da qual ele não pode se afastar. Ele é o guardião das leis, ele é o intérprete maior e finalístico da Constituição. O problema é que nós tivemos, ao longo desse período todo, várias constituições. 1891, 1934, 37, 46, 67 e a emenda de 69, que na verdade se transformou em Constituição. Quer dizer, ela vai agasalhar o ato institucional número 5, até chegar a 88. Ora, se nós tivemos tantas constituições, significa dizer que a República Brasileira passou por muitos contextos de instabilidade. É claro que isso vai atingir o Supremo Tribunal Federal. Os conservadores democratas têm uma expressão muito interessante, né? Eles dizem, se uma instituição perdura muito tempo, ela tem uma utilidade. Agora, se ela perdura sem mudança, ela perdeu sua utilidade. O que aconteceu com o STF é uma instituição que perdura até hoje, mas que conheceu muitas modificações ao longo da sua história, né? Tanto teve poderes mais amplos, né, na passagem de 1890 para 91, como teve seus poderes mais restritos na época de Getúlio Vargas.
ou teve um período de muita tensão, que foi após o 64, né? E com a Constituinte de 88, ele voltou a ter uma envergadura que não tinha antes. É uma história vinculada às diversas constituições que nós tivemos, né, no século XX. Então, eu gosto muito de destacar o papel da Constituição de 1934, a nossa Constituição social, em que havia uma dúvida se o Supremo Tribunal Federal deveria ou não seguir o modelo da sua instauração na República, que é o modelo norte-americano de uma Suprema Corte, ou se ele deveria, já seguindo os novos ares da Europa, principalmente a Áustria, ser um tribunal constitucional. E a resposta foi dada pelo Poder Constituinte expressamente. A nossa única Constituição, a de 1934, que coloca não o nome Supremo Tribunal Federal, mas Suprema Corte. Por quê? Para declarar que o modelo era o modelo da Suprema Corte americana. Isso volta em 46 como Supremo Tribunal Federal, volta, né, com a Constituição de 88 também. E não há problema, porque é o mesmo tribunal, porém com essa força de ser a cúpula do Poder Judiciário, de integrar o Poder Judiciário, né? E ser uma instância efetivamente recursal, que cuida de direitos fundamentais, especialmente no controle de constitucionalidade difuso, e que ao longo, principalmente das décadas de 60, 70 e 80, se organiza para ser também um tribunal constitucional no modelo europeu. Com a Constituição de 88, esse papel a gente pode dizer que ele foi ampliado, porque ela trouxe ali uma delimitação maior e melhor do papel do STF como guardião da Constituição, como aquele que está ali para poder dizer qual vai ser a interpretação constitucional. Você vê uma virada de papel, principalmente de sair de um tribunal de recursos para um tribunal que agora ele vai dizer o que a Constituição ali está querendo falar para a sociedade, né? Em termos de, olha, você vai aplicar o que está aqui na norma dessa maneira, que essa maneira aqui vai atender ali ao anseio da sociedade. Ele é um estabilizador da sociedade como um todo. Então, esse papel, ele tem que ser alterado, porque a sociedade vai sendo alterada. Então, hoje a gente tem visível o papel do STF como esse estabilizador das instituições, dos poderes, do Estado. Eu tenho uma ampliação dos direitos fundamentais e dou esse papel de garantidor desses direitos fundamentais para uma instituição, que no nosso caso aqui é o Supremo Tribunal Federal, então é claro que ele também tem que ver ali qual é a razão pública da decisão que ele está tentando alcançar. Por isso você tem o amicus curiae, por exemplo, você traz ali um outro agente, um terceiro, para participar da construção daquela decisão, para dar uma legitimidade maior, para que eu possa também, do lado da sociedade, para que eu possa fazer com que, do lado da sociedade, ela entenda que ela também está sendo ouvida e ela também vai ser atendida ali, pelo menos se está se buscando atender o que ela necessita, enquanto sociedade que está buscando um tribunal para que ela tenha ali, né, na concepção dela, na visão dela, a justiça, o direito dela sendo atendido na melhor forma, na plenitude do que ela entende como melhor ali para a situação que ela trouxe para aquele tribunal, que para ela muitas vezes é a última instância de entender que vai ser feita justiça. Quando o Supremo faz uma interpretação sobre algo que consta da Constituição, ele está dizendo para todo o ordenamento jurídico que aquela é a forma de visão republicana, democrática do direito em si. E isso acaba reverberando para tudo. E, como eu falo, sai da cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, e chega nos rincões do Brasil. Muitas vezes por meio da Defensoria Pública, por meio de um defensor que está lá naquela comarca, né? E ele dá orientação para a população que busca a defensoria, ou até mesmo faz isso de forma ativa, pelos atendimentos itinerantes. Então, a Defensoria Pública também é um braço de comunicação do Supremo Tribunal Federal, do que é decidido aqui, e essa importância, ela se dá também pela boa comunicação.
Então, quando chega a informação e ela é recebida pela população da forma correta, isso dá mais potência ainda para aquilo que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que sempre é algo importante, porque é uma análise da norma maior, é uma análise da Constituição. A gente pode entender também que o papel do Supremo, com a Constituição de 88, foi ampliado na questão das mediações, de trazer audiência pública para que a sociedade possa vir e dizer qual é a visão dela sobre aquela determinada ação, aquele determinado assunto, aquela determinada matéria que eu estou levando para o tribunal, que vai dizer o que a Constituição está querendo ali naquela determinada situação, qual vai ser a interpretação daquela norma para aquela determinada situação. Então, você traz legitimidade maior para a decisão que vai ser proferida. A Corte chega aos 135 anos com marcas históricas. Em 2025, foram proferidas mais de 116 mil decisões e se registrou o menor acervo processual dos últimos 31 anos. O julgamento de temas de repercussão geral liberou mais de 220 mil processos sobrestados nos tribunais de origem. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal julga suas repercussões gerais, julga suas ações constitucionais, controle concentrado de constitucionalidade, isso acaba dando uma resposta para toda a população, do que deve ser a ordem da Constituição sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, e isso normaliza as relações em todos os níveis, tanto do ponto de vista judicial quanto social. Então, as ações que muitas vezes entrariam lá na primeira instância seriam julgadas pelos juízes, depois pelos desembargadores nos tribunais, passando muitas vezes pelo próprio STJ, pelos ministros do STJ, para então chegar aqui no Supremo Tribunal Federal, já são resolvidas por esse posicionamento. Então, esse primeiro lado, que é estrutural e procedimental, o Supremo já resolve. E o outro ponto está na própria essência das decisões. É o direito mesmo, o material, o que você pode ou não pode fazer diante do que a Constituição diz. E isso tem um efeito na população mais carente, principalmente quando elas tomam ciência. E o Supremo Tribunal Federal cada vez mais tem se comunicado melhor com a população. E eu acho que o papel do STF hoje, você consegue enxergar muito isso, principalmente a partir da Constituição de 88, essa integração maior com o anseio do que a sociedade quer enquanto resposta de um tribunal que teve a atribuição do Estado para ser guardião da Constituição. Então, acho que essa foi uma das maiores evoluções que eu vejo no papel. E eu vejo, por exemplo, no mandado de junção, uma forma de você trazer essa estabilização e dizer até a estabilização da própria sociedade, de atendimento do anseio dela, e dizer, olha, se você tem um vácuo aqui, um espaço aberto no Legislativo, eu, enquanto tribunal aqui que foi destinado a mim essa função de guardião da Constituição, vou aqui te dizer que o seu direito pode ser implementado dessa determinada maneira, e aí você vai poder entender ali que, no caso concreto, a sua necessidade foi atendida. Os anos 2000 foram muito generosos, em termos de jurisprudência do Supremo, que envolve diretamente os direitos fundamentais e, portanto, impacta na vida das pessoas. Quando falamos em resolver conflitos federativos, ou quando falamos em jurisprudência das instituições, seja ela o Poder Executivo, seja ela o Poder Legislativo, nós estamos falando de um Supremo Tribunal Federal que dialoga aqui, na Praça dos Três Poderes. Ele se projeta para a sociedade com os casos de direitos fundamentais. Eu começaria com a história do feto anencéfalo, que implanta uma decisão importante sobre a autonomia da mulher, sobre o próprio corpo, a questão da gravidez, enfim, tudo isso vem à tona dentro dessa perspectiva. A ação direta de inconstitucionalidade 3510, que é também um marco na regulação das células tronco-embrionárias, também uma discussão que envolve o feminino, que envolve as decisões familiares sobre reprodução e que tem uma repercussão muito forte na vida e na cultura das pessoas.
E, obviamente, a decisão do reconhecimento dos efeitos, né, de casamento e união estável às relações homoafetivas, né? Essa é uma importante decisão do Supremo e a gente nunca pode deixar de lembrar, porque ela foi um marco institucional na região, no continente, e a gente precisa estar com ela. E, por fim, né, um caso ainda muito controverso, que é a questão da criminalização da homofobia, né? Um processo que traz à tona uma competência do Supremo que é muito particular de sanar a omissão, uma omissão contra a dignidade humana, contra a própria existência das pessoas e da cidadania no nosso país, que é a equiparação ao crime de racismo, né, desse crime que é a homofobia. O ministro aposentado Aires Brito ficou por quase 10 anos no STF. Coleciona relatorias de processos importantes. Quando eu estava no Supremo, o trabalhador seletista que se aposentasse perdia o emprego. Ganhava proventos da aposentadoria, mas perdia o salário, mesmo que fosse voluntariamente. Aí caiu para mim esse processo. Eu disse, olha, para exercer um direito você não deve perder outro. As coisas são acumuláveis. Mas eu perdi no meu voto. Eu queria beneficiar 8 milhões de trabalhadores que passariam a acumular proventos na inatividade e salários da atividade. Aí o tempo passou, caiu para mim de novo. Eu defendi a mesma tese, perdi de novo. Pois ia para o sorteio lá, a relatoria. Pois caiu uma terceira vez para o sorteio, caiu para mim de novo. Eu aí levei e ganhei. Com essa, fiz o Supremo mudar radicalmente. E o trabalhador passou a acumular proventos da inatividade com o salário da atividade. Resultado, hoje 8 milhões de pessoas foram instantaneamente beneficiadas. Uma relatoria marcou de forma especial a história do ministro e do Supremo Tribunal Federal. A única decisão de um tribunal de justiça no mundo que foi considerado pela Unesco, órgão da ONU, patrimônio documental e arquivístico da humanidade. Foi a da homoafetividade. Quando nós consideramos no Supremo, juridicamente, a relação entre pessoas do mesmo sexo tem a mesma dignidade jurídica para todos os fins e efeitos da relação entre pessoas do sexo diferente. Eu fiz esse voto. E hoje é patrimônio documental e arquivístico de toda a humanidade. Eu fui fazer uma palestra em Paris, na Sorbonne. Quando terminei a palestra, estudantes jovens de Paris e do Brasil se juntaram e promoveram uma coisa interessante. Perguntaram se eu poderia entregar essa decisão nas mãos de Elton John. Eu digo, se Elton John se dispuser a me receber, eu vou entregar essa decisão a ele. Elton John foi consultado e disse, de braços abertos, eu vou receber o ministro no meu camarim. Bem, aí me recebeu no camarim, pegou a decisão e beijou com as duas mãos. Elton John. Então isso me marcou muito. Você tem hoje mudanças em dimensões múltiplas. Alguns falam de multicrise, né? Você tem mudanças na economia, você tem mudança na ideologia, nos valores, né? No social, né? E mudanças com muita rapidez, né? Antigamente a gente dizia as mudanças ocorriam entre uma geração e outra. Hoje ocorre no interior da mesma geração. Há 30 anos atrás você tinha uma família clássica, patriarcal, o homem provedor, etc. Hoje em dia você tem uma multiplicidade de formatos de família, né? E o papel do homem, inclusive, bastante modificado e que reflete, para alguns, inclusive, no aumento do feminicídio, né? Que é a perda da postura que ele tinha como comandante do barco, digamos assim. Então, essas mudanças todas levam desafios muito fortes para o STF, para poder incorporar os novos procedimentos que estão nascendo com a digitalização da sociedade e, ao mesmo tempo, com as ameaças que ocorrem no mundo inteiro em relação ao regime republicano-democrata. O Supremo, na minha concepção, é a esperança. A esperança de quem deposita todas a sua vida no que o judiciário vai responder e vai solucionar para aquela pessoa. O Supremo é órgão absolutamente indispensável para o bom funcionamento da democracia num regime republicano. Exatamente por ser o guardião
do arcabouço legal que sustenta a sociedade. A democracia não é o princípio substantivamente supremo por ser guardada por um Tribunal Supremo. O Tribunal é que é supremo por guardar o princípio supremo da democracia. A Constituição não é lei formalmente suprema por ser guardada por um Tribunal Supremo. O Tribunal é supremo, é que é supremo por guardar formalmente a lei suprema. Ele existe fundamentalmente para isso, para guardar a lei formalmente, a Constituição, que é a lei suprema, e substantivamente a democracia, que é o princípio supremo. A celebração de 135 anos do Supremo Tribunal Federal na República, a ocorrer em breve, em 2026, é um convite à reflexão e à compreensão histórica da relevância do Tribunal. As instituições devem colher os seus aprendizados para demonstrar que se cultivaram com a própria história. Elas sabem aos desafios enfrentados para se manterem íntegras e com legitimidade, oferecendo justiça com segurança jurídica.